Muito bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma manhã e eu quero continuar meditando com você, lá no Salmos 23, como no último maná eu havia falado para vocês. Hoje nós vamos meditar, mas antes de nós meditarmos eu quero te convidar, sempre a se inscrever no nosso canal. Depois de inscrito, a curtir, comentar e compartilhar as mensagens que você recebe lá. Pois bem, lá no Salmos 23, nós aprendemos algumas curiosidades. E a partir de agora, a partir de hoje, melhor dizendo, nós vamos meditar profundamente lá nos versos do Salmos 23, de 1 a 3. Acompanhe comigo o que está escrito lá nos versos 1 ao 3 do Salmos 23. E assim diz a palavra. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Olha só que curioso. Nos pastos, o Senhor, ele é um Deus Jeová, o Deus que faz uma aliança com Israel. Os nomes compostos de Jeová no Antigo Testamento, eles refletem o conteúdo desses salmos. Olha só, preste atenção. Nada me faltará. Jeová Jirê, nós já ouvimos falar disso. O Senhor proverá, como está escrito lá em Gênesis 22:14. Lembre-se que eu citei para vocês lá no maná anterior. Águas de descanso. Jeová Shalom, o Senhor é a paz. Está lá em Juízes 6:24. Refrigera minha alma. Jeová Rafá, o Deus que te sara. Está lá em Êxodo capítulo 15, verso 26. Veredas da justiça. Jeová Tsidkenu, Senhor, justiça nossa. Está lá em Jeremias 33:16. Tu estás comigo, Jeová Chamar. O Senhor está ali. Ezequiel 48:35. Presença, ou seja, na presença dos meus adversários. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Isso está lá em Êxodo capítulo 17, verso 15. Unges minha cabeça, Senhor Mekadesh. O Senhor que santifica, está lá em Levítico capítulo 20, verso 8. No original, o verbo se encontra no gerúndio e significa estar pastoreando. Os pastores do Oriente, eles guardavam as suas ovelhas, eles conduziam-nas, proviam alimento e a água para elas. É como o Senhor cuida de mim e cuida de você. Os pastores daquela época cuidavam delas quando estavam cansadas, feridas ou doentes. E eles salvavam-nos quando se perdiam, ou seja, conheciam o nome delas e de todas as maneiras. Assim é o Senhor Jesus Cristo comigo e com você. Ele provê tudo aquilo que nós temos falta. Ele cuida de nós. Ele nos conhece pelo nosso nome. Ele sara as nossas feridas. Ele cuida de nós quando nós estamos doentes. Esse é o nosso Senhor. Sabe o que significa, o que mostra para nós hoje? Que na Terra Santa os pastos eram viçosos e verdejantes depois da estação das chuvas. Mas eles não ficavam assim o ano todo. Não haviam cercas, a terra era acidentada e perigosa, cheia de animais selvagens e de cobras, e o rebanho indefeso precisava de cuidados constantes. Assim eram os pastores daquela época. Cuidava cuidadosamente das suas ovelhas. Nos dias de hoje, assim é o Senhor Jesus. Muitas vezes queremos sair pela tangente, muitas vezes desviamos dos caminhos do Senhor, mas mesmo assim Ele tem cuidado de nós. Mesmo quando as ovelhas elas não pertenciam ao seu pastor, o pastor tratava como se fossem dele e deveria prestar conta daquelas que estavam faltando. Jesus chamou os cristãos de minhas ovelhas, pois morreu por elas,
como está escrito em 1 Pedro 1, 18 e 19. E o Pai as entregou a ele, como está escrito também em João 17, 12. Os versículos de 1 a 3, como eu disse para vocês, eles vão enfatizar que Jesus é suficiente para todas as minhas e as suas necessidades. Para todas as necessidades que as suas ovelhas possam ter enquanto pastam. Elas precisam principalmente de alimento, ou seja, de capim, de água, de descanso, e de um pastor que as conduza pelos caminhos da verdade. Quando o povo de Deus segue o seu pastor, tem tudo o que precisa. E não carece, não precisa de coisa alguma para viver adequadamente. E não carece de coisa alguma para viver adequadamente. As ovelhas, elas não se deitam quando elas estão famintas. Elas não bebem água de riachos com correntezas fortes. Olha só como elas são espertas. Às vezes o pastor cria uma represa temporária num córrego para que as ovelhas possam saciar a sua sede. Será que não é assim que o Senhor cuida de nós? No versículo 2, pode-se ler: leva-me para junto das águas aquietadas. No céu, nosso pastor nos conduzirá às fontes da água viva, como está escrito em Apocalipse 7,17. O termo traduzido por levar, lá no verso 2, significa conduzir gentilmente. As ovelhas, elas não podem ser empurradas. Elas ouvem a voz do seu pastor e a seguem, assim como ouvimos Cristo e a sua palavra e nós lhe obedecemos. Como está escrito também lá em João 10, 3 a 5, 16 e 27. Se uma ovelha se perde, o pastor deixa o seu rebanho sobre os seus cuidados de seus ajudantes e vai procurar aquela que se perdeu. A gente também conhece um texto que fala sobre isso lá em Mateus 9, 36, Mateus 18, 12 a 14 e Lucas 15, de 3 a 7. O termo veredas, que está escrito lá no verso 3, quer dizer caminhos percorridos com frequência. Ou seja, trilhas, quando as ovelhas começam a explorar caminhos novos, ou seja, empolgantes, acabam se metendo em apuros. Será que não é eu e você também que muitas vezes nos desviamos dos caminhos do Senhor? Achamos que os outros caminhos são melhores do que os caminhos do Senhor e acabamos se perdendo? Mas o Senhor nos conduz a águas tranquilas. O Senhor nos conduz pelas verdadeiras veredas. Ele não nos deixa envolver por doutrinas, por várias doutrinas, como está escrito lá em Hebreus 13, 9. Deus cuida de nós porque nos ama e deseja que o glorificamos por amor do seu nome. O pastor, ele cuida das suas ovelhas porque as ama e quer manter uma boa reputação como pastor fiel. Esses versos que nós acabamos de meditar, o verso 1 e 3, é o que eu quero deixar para você nesta manhã. Para que a gente possa entender, para que a gente possa compreender que o pastor das ovelhas, que o Senhor Jesus Cristo, Ele está nos conduzindo a águas tranquilas. Eu não sei o que você está passando nesta manhã. Eu não sei o que você tem passado. Mas eu quero te dizer e desafiar que o Senhor te conhece. Que o Senhor te chama pelo seu nome. Antes mesmo de nós existirmos, Ele já nos conhecia. Ele já nos separou lá no ventre da nossa mãe. Então eu quero te encorajar a continuar meditando nessa palavra. Como eu disse para você, no próximo capítulo nós vamos meditar nos versos 4 ao 6, para nós aprendermos um pouquinho mais, para nós nos aprofundarmos um pouquinho mais daquilo que o Senhor quer nos ensinar através desse Salmos 23. Vamos orar? Fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, ó Pai, nos alegramos. Mais uma vez, ó Pai, confiamos em Ti. Mais uma vez descansamos em Ti, Pai. Obrigado por esta palavra. Obrigado por este ensinamento, Pai. Continue, Senhor, a conduzir as nossas vidas, ó Pai, a pastos verdejantes, a águas tranquilas, ó Pai. Não permita, Pai, que venhamos desviar o nosso foco. Não permita que venhamos desviar dos Teus caminhos, ó Pai. Continua nos conduzindo, ó Pai. Continua, Senhor, em nome de Jesus, abrindo os caminhos. Continua, Senhor, suprindo cada uma das nossas necessidades, ó Pai. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Mais uma vez, quero te lembrar, não perca o próximo maná.
vamos continuar meditando em Salmos 23, só que agora, nos versos 4 ao 6. Não perca. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Um excelente dia na presença do Pai. Fique com Deus. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.